já falam de nós há muito tempo e a gente não tem essa oportunidade de falar. Hipervigilância, ela acaba sendo um outro aspecto da violência, né? Isso te tira a liberdade. Sempre esperavam o pior de mim, independente do que acontecesse. É isso que é ser negão? A falta do básico te faz querer mais do que o necessário. Pô, eles tiveram muita coisa que eu não tive durante a adolescência. E não é coisa material, é afeto. A lágrima não desce. Entre memórias, medos e sonhos, o Labijaca convidou Arthur Freitas para desenvolver uma pesquisa chamada Eu Quero Mais Que Só Sobreviver. Uma pesquisa sobre masculinidades e afetividades de jovens negros periféricos, das favelas do Manguinhos e do Jacarezinho. Arthur Freitas, eu te apresentei assim por quê? Porque eu queria ouvir de você, meu mano. Quem é o Arthur? Queria que você dissesse, para além do que a gente já sabe, para além do que está no seu Instagram, para além do que uma pessoa que conversa com você 30 minutos já está sabendo, quero saber quem é o Arthur, quem é esse cara? Então, boa tarde, boa. Como já dito, Arthur Freitas, eu acho que é importante mencionar de onde eu sou do Engenho de Dentro, diz muito do que eu quero do mundo, né? Porque é da onde eu trago as minhas referências, da onde eu trago as minhas vivências. E assim, eu sou um jovem negro sonhador, né? Que busca descobrir a minha ancestralidade, descobrir formas de viver em comunhão, né, com os meus semelhantes, para que eu tenha ferramentas de sobrevivência, vamos botar assim, porque diante do caso do Rio de Janeiro, né, desse racismo aí de 500 anos que a gente vive, acho que a gente precisa de ferramentas, né, e essas ferramentas elas precisam estar em comunhão. E assim eu me defino por enquanto, mas a gente vai conversando mais, eu vou soltando mais um pouquinho. É isso. Eu achei importante a gente começar, para além de falar da pesquisa, que é o fato que a gente está aqui hoje, falar sobre si, né? Porque já falam de nós há muito tempo e a gente não tem essa oportunidade de falar. E então eu vou falar. Eu sou o Lucas Sampaio, alguns já me conhecem, algumas já me conhecem, com trabalho no Labijaca, sou ator, sou filho, sou neto, sou padrinho, eu canto, eu danço, eu toco, o que mais? Sabe, essas coisas assim, o que a gente faz? Coisa mais simples de se fazer assim, porque às vezes a gente fica muito numa caixa também, porque moldaram a gente também para dizer que a gente é o Arthur psicólogo, que tem que botar essa cara para ser respeitado, né? Porque senão não vou respeitar, porque senão você, enquanto homem preto, do Engenho de Dentro, assim como eu, a gente veio de lugar parecido também, do subúrbio carioca, a gente tem que sempre botar muita coisa para ser respeitado, para ser reconhecido de alguma forma. Então, assim, se apresentar dessa forma também eu acho interessante, né? Da gente olhar mais para dentro de si, né? Para nossas masculinidades, para o que a gente é também. Quando você me trouxe essa sua apresentação, me fez refletir aqui algo que eu venho refletindo ao longo da minha vida, porque por eu ser um jovem negro, que muitas das vezes eu consigo transitar em alguns espaços, eu estudei em colégio particular toda a minha vida, eu faço uma faculdade particular, estou me formando em psicologia, acaba que isso é muito recorrente, porque a gente sempre busca carteiras, né? Pra gente tentar dar um tipo de carteirada pra gente poder ficar ali numa boa, né? E tipo assim, ninguém te tirar de, qual é desse neguinho? Ou qual é desse negão? Dependendo de qual é a fase da tua vida, dependendo de como você tá vestido, dependendo de como tá a sua barba, o teu cabelo, enfim. O neguinho, o negão vai variar daí, né? E é isso, eu acho muito interessante a gente se apresentar de fato como a gente se sente. Porque eu sou muito além de um diploma, eu sou muito além da onde eu moro, porque assim, o mundo é nosso, tá ligado? Então assim, hoje eu tô no Engenho de Dentro, mas amanhã eu posso estar na Laranjeiras, posso estar em Campo Grande, enfim, né? E aí a gente vai tentando se driblar, né, essas formas que a gente é obrigado a encaixar. Mas é isso, eu sou esse negão, neguinho, sonhador aí, que sorridente e que busca
tá sobrevivendo e buscando melhoria na vida. Sim. E é muito interessante que esse neguinho jovem, sorridente, essa pesquisa que você vem desenhando com o Labjaca, eu tive a oportunidade tive o contato com ela, né? E aí as perguntas, os temas que saíram dessas conversas com esses jovens do Jacarezinho, com a galera do Manguinhos, foi entre lazer e diversão, relação com a família, infância, autoestima, relacionamento, paternidade, sonhos, medos, referências, insatisfações, coisas que gostariam de mudar, nossas amizades, identificação racial, o que é o racismo, afetividade, expressão de sentimentos, perspectiva de futuro, violência e masculinidade, né? E aí, pensar num primeiro tópico para a gente começar e também destrinchando um pouco esse papo, a violência, né, mano? Que é algo que atravessa a gente desde muito tempo, né? E eu fico pensando a partir de que momento você teve contato, que eu acho que assim, teve contato com uma violência na infância, a partir de que momento, o que você gostava de brincar, se algo que você gostava de brincar te levava de encontro com essa violência, tá ligado? Que te moldou de alguma forma ou não te moldou. Queria que você falasse um pouco. Assim, a violência, ela se configura em várias instâncias, né, mano? De violência, desde a violência de um soco até a violência de você não ser convidado para algo, ou a violência de você não se sentir bonito, porque é isso, todo mundo diz que tu é feio. Hoje em dia você tem até dentro das escolas ou na mídia, né, um apelo para que determinados tipos de assunto sejam levados a sério, coisas que nunca deveriam ter virado brincadeira, né? Hoje em dia, de fato, a gente está tendo um discurso para que não seja levado como uma brincadeira, né? Só que quem nasceu na década de 90 para trás, né, viveu uma realidade completamente fora de qualquer conceito do que é coerente, do que é correto, do que é antirracista, né? Então, assim, a galera dos anos 90 para baixo cresceu tendo como o apelido sendo macaco tranquilamente, tá ligado? Dificilmente algum professor, algum diretor ia parar tudo porque o amiguinho chamou o outro de macaco. Ia dar uns porra ali na hora e a vida ia seguir. Tá entendendo? Então, assim, eu acho que a violência ela começou nesse momento, né? No momento onde eu estudei num colégio particular, né? Como eu havia dito. E assim, eu era um único preto, um homem preto na sala, tá entendendo? Então, assim, eu não tinha espelho de nada. Hoje em dia, eu tô me formando em psicologia e eu atuo na educação, na área da psicopedagogia. Eu faço mediação, sou mediador de uma criança com TEA. E aí, assim... O que é TEA? TEA é o espectro do autismo, né? Ele se configura em alguns níveis, e aí, de acordo com o nível de cada espectro, você tem determinado tipo de abordagem. Uhum. Enfim. E aí, eu, dentro de sala de aula, eu consigo ter uma visão macro, né? Eu fico, tipo, numa viagem, porque, tipo assim, caralho, cara, hoje em dia eu vejo pro menor conseguir formar a sua estima, a sua autoestima é muito complicado, né? A gente, enquanto adulto, a gente tem uma visão de autoestima, mas a gente é adulto. A gente já tem uma maturidade para poder encarar algumas coisas, mas enquanto criança não, mano. Enquanto criança você quer o que todo mundo quer, né? Você quer ser visto, você quer ser convidado, você quer ser elogiado. E aí quando você é uma criança preta, mano, você fica à margem disso, né? Ainda mais porque quando você tem um público feminino, né? Os produtos de beleza, né? Toda a moda ela é desenhada já para uma menina. Um menino não, um menino é como se a beleza não importasse para um menino negro, né? Porque é isso, a gente vem de uma ditadura da máquina. Meus pais sempre me conduziram a cortar o cabelo, né? Na máquina 1, máquina 2 no máximo. E aí você entra nessa configuração e você raspa o teu cabelo. A maioria dos negros que eu conheço raspa o cabelo como se você estivesse raspando ali, cortando grama, tá ligado? Tá incomodando, raspa. Então assim, daí
eu já consigo perceber o início da violência. Eu acho interessante que você falou, no início da pergunta, você falou de um tipo de violência que seria de chamarem de macaco quando você era pequeno, e agora você citou um outro tipo também, que é essa ditadura da máquina, de ter que raspar o cabelo a qualquer custo, a qualquer instância. E aí eu fiquei pensando assim, mano, como a sua forma de reagir a essas violências mudou ao longo do tempo, entende? Porque você, quando te chamavam de macaco antes, você reagia ou talvez não entendia, ou talvez ficava... Enfim, você tinha uma forma. Hoje em dia, como é que o Arthur de hoje reage? E outra coisa, a máquina, o corte de cabelo. Tô vendo que tu tá na régua. Não, aqui. Dá um close aqui, olha lá. Olha lá, na régua, pô. Que isso, filho? Pô, quem foi que cortou o teu cabelo? Fala. Fala, quem cortou? Caralho, é o Dom, filho. Dom, já divulguei logo. Dom, estamos aqui na barbearia do Dom, então eu falo logo. Aí, eu queria saber o seguinte. Como a sua forma de reagir a essas violências mudou? E hoje em dia eu percebo que você ressignificou essa coisa do corte da máquina, né? É uma outra forma de lidar com essa violência que talvez não seja mais. E talvez o macaco de antes ainda seja uma violência que a gente vê até hoje, viu ontem, por exemplo, em estádio de futebol, enfim. Como sua forma de lidar com as violências nesse sentido mudou? Antigamente eu acho que eu fazia um pouco que todos os negros começam a fazer no Brasil, assim, de uma forma geral, que é você tentar driblar, né, esse racismo diante do humor. Você dá aquela risada, ou você tenta zoar de uma outra forma, devolver a zoação, mas assim, nada vai ser... dá pra ser equiparado a você ser chamado de macaco, né? Enfim. Mas é isso, era uma forma passiva, completamente passiva e alienada. Porque era um tipo de conversa que o racismo fez com que meus pais não tivessem comigo, tá entendendo? Com uma ideia de uma tentativa de proteção. E aí, com o passar do tempo, isso durou, tá? Durou bastante, porque não tinha internet, você não tinha pessoas, empresas preocupadas com isso. Então, assim, isso veio mudar depois que eu entrei na faculdade, principalmente. Porque dali eu comecei a entender de que, tipo assim, não, calma aí, mano, tá muito desigual isso aqui, tá entendendo? Eu comecei a perceber, olhando ao meu redor, que eu deixei muita coisa pra trás, tá ligado? Eu vi a maioria dos meus amigos, pô, eles tiveram muita coisa que eu não tive durante a adolescência. E não é coisa material, é afeto, tá entendendo? É sentimento, são possibilidades, choros, decepções, sabe? Que foram conduzidos de uma forma saudável. Que pra nós isso não é possível, porque você simplesmente vai entubando. Por quê? Então o negão, né, mano? O negão, ele faz o quê? Ele entuba, ele sustenta, a todo custo. E aí quando eu fui chegando mais ou menos nos meus 19 anos, eu percebi que, tipo assim, cara, tá muito errado, mano. Eu preciso buscar o que eu não tive, o que não foi proporcionado pra mim. Daí que mudou, que foi a grande guinada pra eu perceber que não dava mais pra eu continuar sendo aquele neguinho pacato, tá ligado? Então, assim, daí eu comecei a me formar junto aos meus, isso daí foi muito importante, tá entendendo? Isso daí foi o pulo do gato, porque eu não tinha tanta essa proximidade, fora a minha família, né? Mas o meu ciclo não tinha muitos amigos negros. E aí eu passei a buscar esses amigos. Aonde tá essa negritude? Chamam de Madureira? Então é lá que eu vou. Tá no samba na Pedra do Sal? Então é lá que eu vou. E aí eu comecei nessa caminhada. E aí, diante dessa caminhada, é engraçado porque quando você se fortalece nesse grupo, você cria uma bolha, tá entendendo? E aí você fica dentro dessa bolha, já isolado daquela relação que você tinha antes. No meu caso, né? De você ser associado com algo menor o tempo todo. E aí você se blinda disso. E isso é até engraçado porque eu tive duas fases. Uma onde eu comecei a minha vida vivendo só com pessoas brancas, majoritariamente. Também. E aí depois eu migrei para uma galera preta, onde eu fui super acolhido, né? Tem as nossas questões como um grupo, mas fui acolhido. E aí depois eu voltei
pro universo, pra vida real, que é isso, que é metade do Brasil quase é branca. Então, assim, no nosso estado tem muitas pessoas brancas e se você quer estar numa posição, né, de uma melhor remuneração ou de um espaço de conhecimento, você vai ter que dividir esse espaço com pessoas brancas. E aí, como que você agora põe em prática toda aquela militância que você aprendeu naquele acolhimento que você buscou? Eu tive um conflito, tenho esse conflito até hoje, né, porque muitas das vezes que você se lida com uma situação de racismo, você fica tipo assim, caralho, mano, eu tenho que botar aquilo tudo em prática, mano. Toda aquela ferocidade que eu ouvi na música do Djonga, eu preciso botar em prática. Mas, tipo assim, também não é assim, porque aquilo ali é uma música, tá ligado? Eu tô aqui no meu emprego. Tá entendendo? Não aconteceu novamente de alguém me chamar de macaco, né, explicitamente como me chamavam antigamente, mas já me deparei com várias situações do racismo estrutural, né, de oportunidade, né, de estar num local e não poder ser confundido, ou não poder estar em determinado posto, porque é isso, eu sou preto e as configurações, e a consequência de eu ser preto é o que eu ouço, o que eu visto, tá ligado? A forma como eu falo, né? Então, assim, eu tomei uma postura mais radical depois disso, mas é isso, dosando, porque é isso, é uma sobrevivência, né, mano? A gente tá ali reativo, mas a gente precisa ter essa malandragem, esse swing pra poder estar sobrevivendo. Achei interessante. Interessante não, né? Não seria bem a palavra, mas como você falou, essa coisa de ser hiper visto, hiper olhado, hiper lembrado, aquela coisa do é preto demais, né? Não tem como passar batido, né? E aí, isso dialoga muito com a pesquisa, né? Porque alguns jovens falaram sobre isso, sobre essa coisa de estar sempre neuroticão em todas as situações, de estar super ligado sempre, porque também não dá pra não estar, tá ligado? E aí, eu queria que você falasse sobre isso, assim, porque você acha que tem um motivo, tem 5 motivos, tem 7 motivos, é um grande motivo? Então, essa hipervigilância, ela acaba sendo um outro aspecto da violência, né? Porque, assim, isso te tira a liberdade, né? Porque em qualquer aspecto, essa vigilância, desde você estar num shopping e você tá entrando numa loja e alguém achar que tu vai roubar, ou até você tá numa rua e achar que você tá com uma droga e te abordarem porque você é um suspeito de algo, seja o que for, né? E aí, assim, na minha vida, isso foi muito presente no sentido de que, tipo assim, esperam sempre o pior de mim. Sempre esperavam o pior de mim, independente do que acontecesse. Então, se alguma coisa deu ruim, cara, Arthur tá envolvido, sabe? Ou no emprego, quando eu comecei a trabalhar, entrar na minha vida profissional, assim, tudo era motivo para eu me destacar, tanto pro ruim quanto pro bom. E o bom era muito relativo, porque eu tive uma experiência de hipersexualização que na época eu não sabia que era uma hipersexualização, né? Já diante da pesquisa, eu lembro que em uma das entrevistas, eu tive um entrevistado que ele me trouxe algo muito interessante, uma percepção assim que eu fiquei assim, paralisado e refletindo sobre aquilo, porque ele não tinha o pai presente, né? Ele era criado pela mãe e pela avó, e aí ele me disse que ele percebeu que ele estava virando um homem, um adolescente / adulto, a partir da primeira abordagem policial dele, né? Porque o racismo ele tem dessas, né? Você sabe que você é preto, mas você não sabe o que isso representa na tua vida. Então, assim, essa vigilância faz com que muitos jovens, né, descubram qual é a consequência de ser preto, no caso o racismo, através de uma abordagem policial, que o cara ali te esculacha, né, aperta teu saco, te dá um bico e você fala tipo assim, caralho, mano, é assim que é ser negão? É isso que é ser negão? É isso que é, tipo assim, ser adulto? É isso que é ter responsabilidades? Então, assim, você já começa a ter uma visão deturpada, sabe, da sociedade como um todo, desde a segurança pública
até da educação. Então, assim, é um ponto, é uma das grandes etapas, né, desse racismo estrutural na vida de qualquer preto, né? Porque é isso, você tem um holofote pra tua cara. Entendeu? Como é que você acha que você virou homem? Cara, eu vivi... Se é que existe isso. Eu comecei, assim, a minha... Isso é uma percepção íntima minha, né? Mas eu não sei se tem um momento específico, mas eu acho que eu tenho um momento na minha vida que foi um divisor de águas, foi quando eu comecei a namorar. Eu, contrariando as estatísticas, comecei a namorar na adolescência, tá ligado? E aí, através desse namoro, eu comecei a perceber a vida de um outro ângulo. Foi um relacionamento interracial na época. E aí, assim, eu me vi em frente a vários conflitos. E na vida dessa mina, na época, eu comecei a ver as reais diferenças, porque foi ali que comecei a conviver com uma outra família de uma forma mais íntima, né? E aí eu comecei a assumir mais responsabilidades. E aí eu comecei a perceber que, tipo assim, cara, a minha conduta não pode ser mais aquela conduta que depende só do abraço da minha família. Porque eu sei que na minha família o que eu fizer ali, de certa forma, vai ser acolhido. A partir de agora, não. A partir de agora tá contando muito. É uma pessoa, uma sogra, um cunhado, uma cunhada, um sogro que estão ali olhando pra tu, tem um negão, a minha ex era loira, tá ligado? Então, assim... Foi ali que eu fui de um banho de água fria, assim, um choque de realidade. Tipo assim, cara, o mundo é mais cruel do que você imagina, né? Você precisa ter mais uma conduta diferente. É muito interessante que a primeira pergunta que a gente entrou nesse assunto falando da hipervigilância, né? E você de alguma forma relacionou a hipervigilância com essa coisa de virar homem a partir de um relacionamento. Então eu queria te perguntar, você se sentia hipervigiado nesse relacionamento? Pô, muita coisa. Porque a nossa relação ela não começou como uma relação sendo aprovada, né? Então assim, eu tinha que provar muita coisa. Era meu primeiro relacionamento. Então assim, eu não sabia me relacionar, ninguém tinha me ensinado a me relacionar, a mandar cartinha de namoro e tal. Porque isso já é uma cultura nossa de negão, de tipo assim... Cada um que se vira, tá vendo? Vai ali, faz o teu e tal e segue o baile. Então eu comecei bem atrapalhado. E aí, porra, negão, único, tá entendendo? Namorando ali, a mina loira, pá. Tipo assim, todo mundo tava querendo saber o que tava acontecendo. O que tá acontecendo pra esse relacionamento existir? Tá entendendo? E daí que eu fiquei na porrada. A gente ficou uns 3 anos. Pô, tomei muita porrada, mas... Porra, é isso, né, mano? A gente vira um leão, né? A gente é forjado, né? Eu costumo dizer que preto acaba sendo forjado, porque é isso, se você não correr atrás ali, não vai chegar na tua adolescência e ainda querer namorar contigo de bobeira. Muito difícil acontecer, raríssimo. Então, se você não botar ali a tua cara e dar teus pulos, correr atrás, você não vai alcançar o teu objetivo, né? Que nem ali na adolescência é ter um relacionamento, ter um mozão, pá. E aí, assim, é isso, o tempo todo sendo vigiado. Qualquer passo, o estilo de música que tu vai ouvir, o lugar que tu vai frequentar, o que tu come, sabe? Quanto tu tem na carteira, vai conseguir sair, não vai? E aí, como que vai ser, sabe? Então tudo ali é muito bem. Coisa que se fosse com uma pessoa branca, tipo assim, não, mano, a coisa vai fluindo, entendeu? Você tem tempo até pra errar. Porque é isso, né? O erro faz parte, mas é isso. Quando você tem esse excesso de vigilância, você não pode errar, porque um erro vira fatal. Esse seu relacionamento foi seu primeiro amor, assim? Foi. E quais eram as experiências antes dele? Como você tinha experienciado o afeto, o amor? Platônico. Tudo platônico. Tudo não correspondido. Tudo platônico. Eu aqui na minha mente, olhando que, pô, menorzão, cara, eu tinha 5, 6 anos. Mas eu cheguei a levar flores. Mãe, pô, tô apaixonado, tô gostando da menina e tal. Pô, aniversário dela, pô, vou levar flores. Aí eu, pô, lembro que eu levei flores e tal, pá. Mas é isso, tipo, só. Era eu comigo mesmo e sem nenhuma devolutiva, né? Nenhum feedback positivo, assim, era sempre tentativas frustradas. Isso, você me levou a outro ponto da pesquisa agora, que é a falta do básico te faz querer mais do que o necessário. E por que eu tô falando isso? Porque
Perguntei se antes dela você tinha tido alguma outra experiência, você falou que não. E talvez seja o básico pra gente, né? Experienciar o amor, o afeto. Pensando de um lado contrário, assim, mais do que necessário, porque você talvez não precisasse passar por tudo que você passou. Com certeza, mano. Tanto que nesse relacionamento, não era o meu primeiro relacionamento e não era o dela, né? Então, havia uma diferença muito grande, né, nas entregas, né? Eu tinha que fazer muito na época. Pô, eu era novão, eu tinha 15 anos, sabe? Né? E hoje em dia um jovem de 15 anos já namora, mas, pô, em 2009 não, 2010 não, era uma coisa diferente. Então, assim, é isso, eu tinha que dar muito, eu sempre tive que dar muito, me entregar muito pra coisa ter o mínimo. Enquanto meus amigos sempre estão mantendo um relacionamento que ele simplesmente tinha, sabe? A coisa acontecia naturalmente. Eu tinha que, ir pra casa da mina escondido, ficar ali no play dela, a mãe não podia saber, aí ia de bike, não ia, ela morava no Lins, e aí pra voltar pra minha casa era mó tenso, porque, 2 da manhã, eu voltando escondido, enfim. Esse exagero, né, que a gente acaba tendo, né, porque falta muito e a gente acaba jogando no infinito, né, mano? E diante da pesquisa que a gente desenvolveu, isso ficou muito evidente na realidade da molecada. Por quê? Quando você não tem referência, né, tudo vira um sonho. Tudo vira imaginação, porque você não tem ali a referência para você, tipo assim, é assim que se faz para ter aquilo ali. Então tu vai ver ali na novela, tu vai ver num filme, porque é aquilo ali que tá sendo massacrado na tua mente. Então aí te faz jogar lá em cima, e aí você vive uma montanha russa, porque beleza, você tá ali com 13, 14, 15 anos criando uma expectativa de um relacionamento, por exemplo, né? E aí você busca isso, busca e você não consegue ter. E aí você começa a ficar preocupado, né, mano? Pô, tu vê outras pessoas tendo, tu vê na TV todo mundo tendo, por que você não tem? Então, assim, aí você começa meio que se desesperar, tá ligado? Pô, o tempo tá passando e eu não tenho, o tempo tá passando e eu nunca beijei na boca. O tempo tá passando e eu nunca fui no cinema com uma menina. Tá entendendo? O que tá acontecendo? O que tá de errado? E aí faz você atropelar certas situações para você atingir aquele objetivo. E aí a tua vida começa a ser fundamentalizada a partir disso, tá entendendo? De atropelos, e aí atropelos que muitas das vezes se desencadeiam em frustrações. E aí você tem que ter uma mente muito treinada para você aguentar uma frustração, sabe? Adolescente, criança, é muito difícil você se frustrar, gera muita revolta. E aí se você for fazer todo o link, né, diante do contexto de vida que tu tem, né? Eu tive a sorte de ter uma vida mais estabilizada, mas tanto financeiramente quanto socialmente. Eu moro em periferia, mas as comunidades que moram perto da minha casa não são de muita envolvência. Enfim, então acabei que eu fiquei um pouco afastado disso, estudei em colégio particular. Mas a menosada, que foi o perfil periférica, favelada, pobre, dentro de favela, mano, assim, o feedback é muito cruel, sabe? Porque você começa a fazer coisas que você não faria se você tivesse um mínimo. Vou fazer uma pergunta mais direta, pra você conceituar mesmo, o que tu acha? O que é referência? Pô, referência é como se fosse ali a receita do bolo, né, mano? Receita do bolo, interessantíssimo. Porque aí você já vai ali trazendo ali do que alguém já fez pra você fazer. É foda isso. E aí isso me pega porque teve uma hora que você falou um lance de que teve um momento da tua vida que tu começou a andar com a galera, tu olhou pra uma galera preta como você e tudo mais. E aí eu queria entender assim, porque na pesquisa o menor fala de referência, né? E usa a família quanto a isso, mas referência pode ser um monte de coisa, né? Pode ser uma obra de arte, pode ser uma pessoa, pode ser, sei lá, uma palavra, enfim. E aí eu queria saber assim, se essa rapaziada que tu se uniu, começou a olhar a partir do momento, era referência pra tu, ou se eles tinham referências que viraram sua referência, que às vezes acontece, né? Tu se junta com a galera, eles estão ouvindo, sei lá,
um artista foda que tu começa a gostar por causa da galera, ou então eles mesmos são a sua referência por algum motivo, ou a sua referência sempre veio de casa, enfim, queria que você falasse um pouco sobre isso. Na minha vida, eu sempre tive meus pais como referência, né? Só que a referência que eu tinha deles era uma referência ampla, né? Quando se trata de questões raciais, você precisa tocar em determinados assuntos, né? Esclarecer determinadas vivências, situações que vão acontecer, né? Seus pais querendo te proteger ou não. Eu tenho meu pai presente na minha vida, tanto meu pai quanto a minha mãe, né? Axé. Graças. E aí, assim, diretamente em relação à negritude, não foi algo muito frequente, né? Os assuntos, as abordagens. Eu sempre gostei muito de samba, isso é uma coisa que veio de casa, mas uma coisa que me fez buscar na rua foi o rap, né? Eu comecei a me aprofundar mais no rap e no funk quando eu fui pra rua, né? Quando eu fui pra rua e aí eu comecei a ter amigos e comecei a frequentar, tem até ali no Meia, a roda cultural do Meia, na época foi a primeira referência assim de rap que eu tive na prática. E daí que eu estabeleci uma parte da galera como referências de fato, algumas pessoas dentro da faculdade, algumas pessoas negras dentro de faculdade, e outras pessoas me serviram também como referência como estética, também que é muito importante, porque a minha estética era uma estética nula, cabelo raspado, tá entendendo? Será que é nula? Tem isso também. Nula no sentido de que, tipo assim, eu não conhecia meu cabelo. Entendi. Nesse sentido. Eu literalmente não conhecia o meu cabelo, eu não sabia. Tipo assim, o teu cabelo é diferente do meu, o teu é crespo, o meu também é crespo. Mas é diferente, né? Talvez se tu lavar o teu cabelo 2 vezes na semana, fica legal, às vezes o meu não, enfim, né? Então assim, nulo nesse sentido, de eu não conhecer, de eu me agredir com uma máquina. Tem gente que raspa a cabeça, eu falo pra todas as pessoas que todo mundo um dia na vida precisa ter a cabeça raspada, porque assim, a cabeça é muito sensível, né? Você tomar um banho de mar com a cabeça raspada, ou um banho de cachoeira com a cabeça raspada, cara, algo fabuloso. Eu fico arrepiado só de lembrar de como é a sensação. Então assim, não tem problema de você raspar a cabeça. O problema é quando você faz aquilo ali por instinto de sobrevivência, entendeu? Então, essa concepção nula vem disso, de eu não conhecer nada. E aí daí eu comecei a deixar meu cabelo crescer, daí foi a primeira vez que eu comecei a fazer o meu nagô. O meu primeiro penteado foi um nagô. E foi um nagô que veio de, eu não sei se você chegou a lançar na época. Não sei se você chegou a lançar o skin, tá ligado? Que você passava aqui a guaridina, porra. Não tinha essa. Caralho, nunca ninguém passou guaridina. Tá. Mas filho, eu uso nagô desde pequeno, tá? Então. E como que foi pra tu nessa sinagô? Da onde veio essa referência? Muita referência, eu acho que de... Pô, mano, de Djavan, tá ligado? Tu parar pra pensar assim, minha mãe escutava muito em casa dos artistas nacionais pretos, assim. Não, mas tudo bem, mas aonde fazia? Qual era o salão? Porque o salão que eu frequentava... Sheila, porra. Mela Sheila. Vou divulgar a Sheila. Então já divulga. Porque no meu barbeiro, mano, era só preto, só cortava máquina, tá ligado? Não, aí é doido. Falando de referência, quem me levava pra ir fazer trança? Minha avó. Minha puxou mãe, o fundamento. Tá a receita do bolo. Elas não trançavam, mas quem me levava pra fazer esses cabelos, tá ligado? Pra cortar o cabelo talvez fosse meu pai, assim, tá ligado? Não, cortar o cabelo, passar a parada. Mas as mulheres da minha família me levavam pra trançar o cabelo de tudo quanto é tipo. Ajudar a cuidar do black, tá ligado? Quando eu tinha black. Eu não tinha, E aí isso, o meu nagô, ele veio de um cabelo alisado. Tem isso também, tá entendendo? Eu acho que isso foi muito significante pra mim. Dá aquele arrepiadinho assim. Caralho. Triste. Mas é isso, foi uma ferramenta na minha vida que assim, eu fiz ali um malabarismo, né?
E aí, assim, já no aspecto da pesquisa, mano, a juventude que a gente entrevistou, né, a maioria não tinha pai, homens presentes dentro de casa, né? Então, assim, a mãe era sempre mãe e vó, tipo, na maioria dos casos, mãe e vó. E aí você já começa tendo uma relação de referência torta, né, mano? Porque, tipo assim, o corpo masculino, ele tem, por mais que uma mãe ou uma avó tenha um amor ao filho e se esforce para poder acolher, para poder, né, ensinar, incentivar, tem coisas que não tangem a vida dela, né? Postura, tá entendendo? A hora de se fazer isso, a hora de fazer aquilo, às vezes até uma higiene, né, íntima, né? Você fica ali muitas das vezes carente de referência, né? E aí a pesquisa nos revelou... É uma coisa simples, né? Aprender às vezes a se depilar, se raspar. Sim, usar um presto barba, saber coisas de detalhes. Ensinou, mano. Até pro meu... Assim, é aquela coisa, né? Até pro meu pai tinha essa dificuldade de, pô, como é que faz? Exatamente. Tá ligado? Como é que faz? Né? Umas paradas simples, básicas do dia a dia, que a gente carece às vezes de, enfim. Exatamente. E é uma coisa que não é proposital dos nossos pais, né? Mas é um ciclo que vem de muito tempo. E aí, na maioria da realidade desses jovens, foi que eram mulheres que já tinham uma vida super atarefada, né? Por serem mães solos, já tentando ocupar um espaço que não é delas. Tá entendendo? Não é nem por incompetência delas, simplesmente não é delas. É um papel masculino de homem para homem. Tá entendendo? Da mesma forma que tem alguns papéis de mulher para mulher. E aí você começa a ter ali uma sobrevivência e você desenrola da forma que dá, né? E isso gera muita frustração, gera muito incômodo e você fica boiando. Os jovens ali passaram por muito, os que foram em algumas idades, né? Os que já tinham passado da fase da adolescência relatavam a fase da adolescência como um navio à deriva para muitas questões. Porque você, mãe, vó, isso, e não tinha respostas, né? Então é isso, assim, a falta de referência, a falta da receita do bolo, muitas das vezes é o pulo do gato para muita coisa. Né? Coisas que já seriam difíceis, mas sem ninguém para te dizer, é impossível. Você descobre da pior maneira, na maioria das vezes. Isso é muito interessante, mano. E aí eu comecei a traçar um paralelo aqui com o que você falou, porque quando você fala que o samba e o rap são receitas do bolo para você, são referências para você, são referências de certa forma que você não toca, né? Que você não tem aqui, ó, eu sou o samba, eu sou o rap, pega minha mão, sabe? Mas de que forma essa receita, fico até arrepiado, de que forma essa receita do bolo, o que ela te traz, tá ligado? E ao mesmo tempo, na pesquisa, a gente vê que as receitas do bolo para esses menores, não sei o que, é a mãe, que você vê todo dia, ou às vezes não também, é a avó, tá ligado? Então, é um paralelo mesmo, essas receitas do bolo que você toca, você encosta, você vê de fato, se materializa na sua frente, e as receitas do bolo que você não consegue tocar, mas também te tocam, né? Como o samba e o rap, tá ligado? Exatamente, de uma forma mais semântica, né? Você tem ali a receita do bolo que te dá um bom dia, que te abraça, né? Que te aperta na hora que tem que te apertar, né? Que chora contigo, que ri contigo, faz uma embaixadinha contigo, e tem aquela receita do bolo que vem na rádio. Tá entendendo? E na maioria das vezes é muito precário, mano. Tá ligado? Até você entender que você precisa aprender. Até você entender que existe uma receita. Tem isso também, né, mano? Porque assim, tem um método para as coisas têm métodos para facilitar a vida, né? E aí quando você tem esses métodos, você... Pulo do gato. Pô, pulo do gato, né? Ela já sai lanhando tudo. Não, na moral, agora calma aí, deixa eu aqui, ó. Calma aí, vamos cortar rapidinho aqui, ó. Só porque eu queria falar aqui, pô, o Arthur é o cara cheio. Olha a blusa do homem. Olha lá. Cheio de referência, tá falando de referência. A receita do bolo. Pô, é cheio de receita do bolo na camisa, pô, criar uma camisa dessa. Só o bravo. Cheio de referência, pô, para. Só as bravas e os bravos. Meu mano, já te fiz várias perguntas.
Mas a gente está conversando, na verdade, né? Um papo sadio, um papo fluido. de futuro. Queria te perguntar um negócio. Tu acha que a falta de referências, elas de alguma forma geram a falta de sentimentos positivos na sua vida? Ou, enfim, seja pelo fato de você não ter ninguém pra falar, tá ligado? Quando você precisa, você não tem uma referência ali, porque às vezes pra gente se abrir com qualquer pessoa assim, mesmo não tendo questões prévias, já é difícil, tá ligado? Imagina a gente com tudo que a gente já falou, com tudo que passa as nossas vidas enquanto jovens, negros, tá ligado? Então assim, você acha que a falta de referência é um grande fator também para esses sentimentos ficarem cada vez mais reprimidos, que é um ponto também que você levantou, desenhou na pesquisa, perguntou para os jovens, enfim. Assim, na minha vida, eu tinha referências, só que até eu entender que esse assunto ele podia ser tratado com o meu pai, por exemplo, eu demorei um tempo para isso. Muitos assuntos eu só fui tratar depois de adulto, porque até então eu não sabia que eu podia conversar sobre isso. Eu não sabia que esse tipo de assunto era conversado, né? Já na realidade dos jovens da pesquisa, em específico, a falta de referência era total, não tinha uma pessoa ali para escutar, né, para aconselhar. Então, assim, isso determina muitas vidas. Você não ter pessoas ali para te falar assim, olha, faz assim, ou faz assado, ou no dia da sua entrevista de emprego, por exemplo, onde é um dos principais starts da vida, né, da maioria das pessoas, numa entrevista de emprego. E aí, se você não tem uma pessoa ali para te demonstrar uma conduta, ou para te dar uns bizus, você fica perdido, né? E isso desde da sua entrevista de emprego até uma paixão não correspondida, né? Porque, pô, tu vai conversar de uma paixão não correspondida, pô, com a tua mãe, com a tua avó? Difícil, né, mano? Muitas das vezes acaba que as pessoas, né, utilizam esse meio. Mas geralmente, pô, uma menina quer conversar com a mãe, um menino quer conversar com o pai sobre alguns assuntos. Pô, pai, fiquei, caralho, galudão, pá, tal situação, pô, isso é normal mesmo, assim, pô, dormir. Pô, quem nunca aqui não acordou, pô, todo melado de madrugada? Pô, vou falar isso com a minha avó? Não vou, né, pai? Porra. Aí isso é aquela coisa ali que já entra na educação sexual também, que você já fica completamente perdida, né? Mas com certeza, mano, em vários aspectos, né? Desde da entrevista até o mela cueca de madrugada. Eu queria entender, assim, talvez, com você, de que maneira você acha que uns conseguem... o que uns fazem para conseguir lidar de uma forma positiva com esses sentimentos e que outros não fazem. E por que não fazem? Me entende? Se não tem a estrutura necessária para fazer com que isso, ou se é algo mais interno, é externo e interno, é o que, assim? O que você observou conversando com essa galera, assim? Muitos deles vão buscar na rua, né, mano? Vão buscar na rua o que você não tem em casa. E aí na rua vem do jeito que dá. Às vezes tá quente, às vezes tá frio. E aí você vai ali absorver o que dá para você absorver. E quando você vai na rua, você precisa filtrar muita coisa, né? Porque a tua casa, o teu lar já é um filtro, né? E aí quando você não busca em casa, você não tem em casa, vai buscar na rua, você recebe de tudo. Na rua tem muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim. E aí você, jovem, inexperiente, né, carente, cai na pista buscando respostas, né, buscando afagos. E aí você entra na questão de drogas, por exemplo, você já entra nesse universo, porque muitas das vezes ali você não tem alguém para te direcionar. Então, assim, na rua você vê muita coisa deturpada, né, de aprendizagem.
E aí uma dos retornos das entrevistas foi isso, que você descobre a sua masculinidade, o impacto da sua raça numa abordagem, né? E a falta de referência te faz se desesperar também, né? Você fica no tipo assim, caralho, eu preciso, aí às vezes uma coisa que tá vindo ali torta, tu abraça. Você acha então que todo jovem negro, periférico, com referência ou sem referência, cresce com sentimento reprimido? Sim, eu creio que sim, porque por mais que você tenha referências físicas em casa, muitas das vezes essas referências não estão preparadas para poder lidar com esses sentimentos ou com determinados assuntos. Então, até para quem tem referência é difícil. Então, um jovem negro, periférico, ele vai estar ali diante de muita nebulosidade, que a pressão da sociedade, de novela, de filme, vai te colocar ali e você inevitavelmente, às vezes mais, às vezes menos, isso vai depender da caminhada de cada um, né? Mas de modo geral, você vai estar ali naquela embarcação, sabe? Que vai navegar naquele mar nebuloso, racista. Dificulta para se disputar o mundo, né? Aí você vai entrar, é igual o Mano Brown, sabe? Ser melhor como? Se você tá 10 vezes atrasado, sabe? Então você tem que fazer um malabarismo com tudo aquilo ali. E tem que dar certo, porque se não der certo, vai todo mundo jogar na tua cara que tu é imprestável. Quem não fala você posso estar errando aqui também, porque é muita letra na cabeça, meu Deus. Minha nota é 20, 10,5, nem rola, não é isso? E não fala um negócio desse? Minha meta é 10, 9,5, nem enrola. Enrola, exatamente, é a frustração, porque tipo assim, você precisa atingir aquele patamar ali, se não atingir aquele patamar não serve. Pra disputar o mundo, pra ir atrás, como... Exatamente. E o que eles falaram na pesquisa sobre isso, sobre essa coisa de o que é o disputar o mundo? Que é um ponto, são vários pontos? Então, o disputar o mundo para essa juventude gira na ausência de ferramentas, numa roupa social que você não vai ter, numa gola polo que você não tem, sabe? E aí você tá ali, muitas das vezes, como foi relatado, sem perspectiva de você conseguir, olha, eu quero ter, por exemplo, uma bike, sabe? Pô, quebrada e favela é muito comum a molecada gostar de bike, tá entendendo? Que aí você é o teu primeiro passo ali pra você tá como? Se locomovendo, brincando. E aí você quer comprar uma bike. Só que, porra, uma bike é cara, então assim, você precisa entender o valor daquilo ali, que já é uma coisa difícil, você entender o valor das coisas. Aí, além de você entender o valor daquela bike, por exemplo, você precisa entender como você vai juntar aquela grana, da onde vai vir essa grana? Porque não adianta, se você ficar ali naquele corre ali para entregar uma quentinha ou outra, você não vai conseguir juntar uma prata para você comprar uma bike. Então, como é que é? Qual é o caminho? O que eu preciso fazer? Porque assim, na escola, né, que é o outro agente, né, que deveria estar nos acompanhando, família e escola, não vai te trazer isso, né? Muitas das vezes você não vai estar nem ali na escola. Isso foi muito presente nas pesquisas, né? De que a escola não vai te trazer esse suporte. A sua mãe está pegada em casa, trabalhando em muitas casas, a tua avó já também, né? O seu pai, que deveria estar, ele não está por diversos motivos. Né? E aí você vai entrar no mundo como? De que forma eu entro no mundo? Porque é isso, eu tenho 13, 14 anos, né? Meus pelos estão crescendo, minha voz está engrossando, meu corpo está crescendo. E aí tá, beleza, eu não posso mais ficar usando um chinelinho que eu ganhei de alguém ou que doaram e tal. Eu quero ter um pisante, mas como é que eu tenho esse pisante? Sabe? Quais são os empregos que eu posso ter? Né? Educação, eu sei que é precária, né? Essa é a narrativa. Educação, eu sei que é precária. Então,
sobra o quê? Esporte. Aí o futebol, né? E aí a molecada gira em torno disso, esporte. Não cabe todo mundo, na real não cabe nem 10%, né? E nem todo mundo tem interesse, né? Isso, em esporte. Mas é isso, você entra no mundo de qualquer maneira. O que na maioria das vezes era relatado era isso, você entra no mundo de qualquer maneira, sabe? Sem ter diretrizes, sem ter suporte. E aí você acaba aceitando, se dispondo a muitas coisas, sabe? Ruins. É muito interessante que você falou, Você falou da bicicleta, né? Enquanto você poderia ter citado, sei lá, um Nike Air Force, poderia ter citado uma camisa da Gucci, sei lá. Qualquer outro artigo que te jogue também no mundo, que te dê... Enalteça, né? Enalteça. Só que a bicicleta é muito simbólico pra mim, pensando aqui, porque é justamente essa coisa do território, né? Porque muitos jovens falam que o seu território vai dificultar, vai impactar diretamente na forma que você vai disputar o mundo, tá ligado? Exatamente. E às vezes você vai precisar de uma bicicleta justamente para sair do seu lugar, para estar nos lugares, para fazer as suas redes, para, sabe, sempre sair da onde você veio, enfim. Então, assim, a bicicleta eu achei muito interessante nessa coisa da disputa do mundo. Poderia ser um carro, poderia ser, enfim, mas esse meio de transporte que justamente fala sobre como aonde a gente está, né? A gente justamente está lidando na pesquisa. Você lidou na pesquisa com jovens negros de periferia, tá ligado? Não são jovens negros do centro, que tem essa diferença também, são poucos. Mas de que forma, né, o território impacta, talvez seja totalmente, talvez seja 90%, eu pensando aqui, na forma que a gente vai disputar o mundo, né? Como a gente chega para disputar o mundo, tá ligado? Por exemplo, um outro aspecto também do território que influencia é determinante. Você vai chegar, isso foi relatado, né? Você vai chegar numa entrevista de emprego, você vai colocar o teu CEP é negado, né? Não tem transporte, ou uma área que sabe que aquele funcionário ali vai dar um problema, não vai chegar atrasado, sabe? Então, assim, o território ele limita muito a sua vida, dependendo, né, de onde seja, né? Então, assim, são situações que são atravessadas num jovem negro que já são difíceis se alguém disser para ele: olha, isso aqui é difícil para você. Se torna mais difícil ainda quando ele descobre isso sozinho. Porque são muitas nuances, né, que essas mazelas influenciam na tua vida. Porque se você sabe que você vai ter uma prova difícil, tu se prepara para ela. Quando não, você fica tipo assim, cara, emprego, como que eu vou conseguir um emprego, mano? Durante as entrevistas, muitos questionamentos vinham dessa forma. Quando eu perguntava como foi a experiência, né, com as primeiras experiências profissionais, né, no que eles vislumbravam em termos de profissão, de carreira, enfim. Esse era um ponto que era muito tocado, né, essa falta de perspectiva. Mas aí, Alicia, te conheço há um tempo já, mano. Sei que tu é artista e tal, não pegou o início dessa caminhada. Como que é pra você a arte? Como foi esse início? Quero saber, inclusive, quando foi a última vez que você chorou. A última vez que eu chorei, início da arte, tá? Mano, eu acho que como todo processo, né? Como todo... Vou voltar, como eu comecei me apresentando, eu sou o Lucas, sou filho, sou neto, toco, canto, atuo, um monte de coisa que eu poderia falar. Eu acho que o Lucas ator, o Lucas percussionista e tal, demorou de alguma forma a chegar, assim. Mas não que ele nunca estivesse aqui, tá ligado? Mas é aquela coisa da confiança, de dizer que você é tal coisa, tá ligado? E aí eu, como todo processo, mano, eu fui circulando pela cidade, como a gente falou, tá ligado? Saindo do lugar da onde a gente mora no mesmo bairro, assim, pra estar nos espaços, tá ligado? Pra disputar esse mundo, tá ligado? Como fala na pesquisa. E as coisas foram acontecendo, né, mano? Foram acontecendo, e aí essas coisas de
de sentimento, né, que você já perguntou da última vez que eu chorei, vieram muito através da minha relação com a arte, tá ligado? A partir de algum momento da minha vida eu comecei a assistir coisas e me emocionar, tá ligado? Sentar, parar e tipo, tô assistindo uma peça, tô assistindo um show, tô ouvindo uma música e aquilo me tocar de alguma forma e eu não sabia explicar, tá ligado? Só que ao mesmo tempo eu achava que eu precisava daquilo, tá ligado? Ali seria o momento que eu ia chorar, tá ligado? E muitas vezes ia sozinho assistir uma coisa e ficava feliz porque, caralho, não tem ninguém me olhando, mas eu tô chorando a beça aqui, ó. Chorando e a parada me fazendo bem porque de alguma forma tava me tocando, tá ligado? E eu como faço também, assim, às vezes estou no palco, às vezes estou apresentando alguma coisa, aquilo me toca nesse lugar também, né? Lógico que assim, a gente canaliza algumas coisas, não dá pra sempre estar nessa situação, apesar de não ter nenhum problema, mas eu me lembro da última vez que eu chorei, assim, respondendo a sua pergunta, foi no palco, tá ligado? Foi no palco e quando acabou, assim, eu tava fazendo a temporada do espetáculo. E aí quando acabou, mano, parecia que, sabe quando parece que agora eu tinha incorporado mais uma coisa à minha apresentação, tipo, agora eu era ator, tá ligado? Tipo assim, agora eu era artista, tinha um monte de gente importante me vendo, tinha um monte de gente, sabe, essa coisa do seu lugar no mundo, de caralho, mano, essa porra é séria, tá ligado? Essa porra é minha vida, talvez seja, sabe qual é? Eu preciso fazer isso, eu tô aqui por isso. E aí veio toda essa coisa de lembrar de caralho, como que eu fiz ao longo de tantos meses ensaiando. Só eu sei como eu ia pra esse ensaio, como eu tava cansado, como eu saía de casa, como eu queria estar dormindo, como eu tinha que enfrentar gente no trânsito, ou gente na rua, ou em casa, tá ligado? Então, eu acho que esses sentimentos que vão se reprimindo, como a gente já falou aqui, eles encontram às vezes um lugar específico na nossa trajetória que foi sempre de dificuldade de botar eles para fora, né? Eles encontram um lugar específico para saírem, né? E no meu caso, dessa última vez, como você perguntou, foi depois de eu ter feito uma peça de teatro, tá ligado? E a parada veio, assim, de alguma forma. Mas eu não tenho vergonha de chorar, não, assim. Eu acho que a arte também me colocou nesse lugar hoje. O Lucas de hoje, 25 anos, fala que não tem vergonha de chorar, lógico. Se eu tiver que chorar, eu vou chorar, tá ligado? É isso, assim, mas... esses lugares, esses porquês, né? Porque às vezes é um porquê. Ah, tá, eu chorei porque eu assisti uma parada. Não tem que sempre se justificar de alguma forma, né? Mas, enfim, o meu lugar, eu acho que eu encontrei, de certa forma, é esse fazer artístico, é estar fazendo, é estar dançando, sabe? Que é muito do que os menores falam também, né? Da dança, da arte, né? Isso que você está trazendo foi um dos grandes resultados que a gente teve na nossa pesquisa, de que a arte geralmente é o caminho onde jovens negros conseguem se encontrar para se manifestar, né? A maioria que foi entrevistada disse que a gente perguntou, né, quais eram os momentos e quem eram as pessoas que eles buscavam no momento de dificuldade. E a maioria dizia que não era ninguém, sabe? Um ou outro disse que era um colega, o outro falou, e a maioria disse que ninguém, não compartilho. Tô com um problema ali, resolvo sozinho, sendo pro bem ou pro mal, tá com ele, né? E aí a gente finalizava com essa pergunta de qual a última vez que se chorou, né? Porque eu mesmo respondendo isso, eu lembro a última vez que eu chorei e foi um momento de pânico. Assim, eu chorei porque eu estava em pânico. Mas eu não choro assim porque eu vi um filme. É difícil eu chorar até em situações assim de relatos, né, de sofrimento. Eu me toco, mas a lágrima não desce. E isso me incomoda, porque assim, é um mecanismo fisiológico do ser humano, né, você chorar, né? É necessário. E a maioria dos negros não choram, dos jovens negros não choram, negros de um modo geral, né? E aí, diante disso,
o que a gente viu na pesquisa foi que justamente a arte serve como um canal para que em algum momento da vida a gente consiga se manifestar, como aconteceu com você, né? Eu não sei como que foi exatamente a sua infância e a sua o início da sua pré-adolescência, mas a maioria das respostas que a gente teve na nossa pesquisa foi que esses momentos simplesmente não aconteceram. Os choros que houveram foram em situações de agressão, né? Foram em situações assim extremas. Porque assim, o choro ele pode estar ali presente de diversas maneiras, tanto na alegria quanto na tristeza. E aí você se condicionar a chorar, a sentir, a se permitir sentir, né? Só em extremo, a sua vida tá ali pulsando por ajuda, sabe? O seu corpo vai pedir ajuda. Porque quando a gente chora, a gente libera toxinas no nosso cérebro que faz com que a gente relaxe. Então o choro tem um grande significado pra gente. E enquanto a gente cresce, se desenvolve sob essa narrativa de que, porra, principalmente homens negros, não choram, cara, é muito complicado. Porque você se torna ali um indivíduo, um sofrimento ambulante, né? Que vai entubando, e às vezes quando você menos percebe, você tá externalizando aquele sentimento que você iria externalizar com um choro de outra maneira. Às vezes numa agressividade, sabe? Às vezes dentro de um relacionamento, enfim. Às vezes dentro de casa, com mãe, com pai. Então, é isso, assim. A gente tem uma enorme preocupação com os nossos jovens, né? Para que a gente possa ensiná-los, né, e propagar para o mundo de que a gente pode sentir, a gente deve sentir, né? Que principalmente o que nos manteve vivo aqui nesses 500 anos de diáspora forçada foi o sentimento, mano. Foi muito sentimento que nos manteve vivo, tá ligado? Então, assim, é isso. A gente precisa fomentar nos nossos jovens esse apelo sentimental. É necessário que isso aconteça para que a gente possa cada vez estar se ajudando mais, né, nesse espírito coletivo. E o sentimento nos move, né, mano? Eu quero chegar nesse ponto aí. Eu te conheço há um tempo, né? A gente passou uns anos ali, sim, fora do radar um do outro, sim, mas acabou que eu não peguei esse seu início, né, na sua profissão. Mas assim, eu fico admirado quando eu vejo um negão contracenando, chorando, sabe, lendo um poema e se expressando, porque eu tenho muita dificuldade de fazer isso, né? E isso é muito presente na vida dos jovens. Papo de futuro, né? Papo de futuro, né? E aí isso envolve também com muita coisa. Quando a gente fala de papo de futuro, a gente também, nas nossas entrevistas, a gente fazia umas perguntas do tipo: como você se imagina daqui a um ano? Como você se imagina daqui a 3, 5, 10, 15 anos? A maioria das respostas eram respostas vazias, sabe? Tipo, desorientado, porque você está muito preocupado ainda com coisas do passado, traumas, né? Coisas que você precisa ali desenvolver no seu presente, no seu futuro imediato, 1, 2 dias, né? E aí, para você se organizar, para você pensar em um ano, mano, é muita organização, é muita reflexão, tá ligado? E você refletir, você precisa estar alinhado com os seus sentimentos. Você precisa se autoconhecer para você refletir, porque reflexão é isso, mano, é você mergulhar em si. Se você não sabe o caminho para você entrar em si, você não reflete. E se você não reflete, você não se organiza. E se você não se organiza, como que você se planeja? Tá ligado? Então, assim, foi um outro ponto também que foi crucial nessa entrevista, que revelou, né, esse déficit de organização sentimental, socioemocional, para que os nossos jovens comecem a achar a chave da saída de toda essa problemática, mano. Então, assim, teve até um entrevistado, o Abdias, que ele...
Na nossa pesquisa a gente nomeou alguns personagens, alguns ícones, né, nesse nosso movimento negro de resistência, para a gente preservar ali a identidade e fazer uma referência aí a essas principais referências. E aí, nesse caso, o Abdias, ele foi nomeado porque ele conseguiu, que coincidência ou não, acredito que não, ele era um jovem, ele tinha mais ou menos por volta dos 20 e poucos anos e ele trabalhava com produção artística. Ele produzia os amigos, fazia parte, né, de uma produção. E aí ele foi o único que conseguiu me relatar como que seria a vida dele daqui a um ano, como seria a vida daqui a 5 e daqui a 10. Ele já tinha um script, ele nem sabia que eu ia perguntar aquilo ali. Então é isso, né? A arte faz com que a gente fure bolhas, né? Quebre padrões, contraria as estatísticas, porque é dessa forma que nós negros aqui, mano, estamos nos reinventando, formando o samba, o funk, o rap, através do sentimento, né, mano? Então, quanto mais chorosos e emocionados pretos estiverem, mais forte a gente vai estar, né, mano? E a gente quer mais que só sobreviver, né? Muito mais, né, mano? A gente quer uma vida, né, mano? Porque não dá mais, né? 500 anos de sobrevivência, né, mano? Passou do tempo. É isso. Nossa. Não é. Deixa a garrafa com um amigo aqui, vou pegar água pra vocês. Eu perguntar pro Arthur se ele quer fazer algum exercício antes pra ele ficar mais tranquilo. Papo um pouco delicado hoje, vamos falar de masculinidade, né? Então assim, fazer um exercício, uma respiração. Trocar sem intimidade. O clima que gera da entrega é muito sincero, tá ligado? O psicólogo de negão é barbeiro. É barbeiro. Tem que estar relaxado, né?